Isso aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Sim, aqui está errado. Vamos alterar, porque hoje é 5, 7, 8. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre cotação de frete e seguro, modelos de documentos, vamos entrar no processo de câmbio e emissão da nota fiscal, né? Aqui estão algumas informações, mas a gente vai conversar com todos esses documentos aqui de exemplos. Vocês, para quem, né, trabalha de alguma forma dentro da área, já teve contato com essa documentação, conhece como que faz uma cotação de frete? Vocês já têm esse tipo de experiência ou é bem do zero mesmo? Olha, eu lembro que do outro curso a gente passou um pouquinho por cima, mas é muito básico. É inclusive uma coisa que da primeira pesquisa de fornecedores que a gente fez, eu me arrependo muito. Eu não tinha conhecimento. E era uma coisa boba que eu podia ter passado para cliente e ficou parecendo só que a gente não sabia pesquisar. Entendi. Então, é bem Não, simples. faz parte, a gente vai estudando todo dia um pouquinho mais, vai aprendendo, né, faz parte. Mas então, assim, vamos entrar aqui, eu vou dar um exemplo bem bacana aqui para vocês, e lá dentro do curso tem todos esses modelos, mas se quiser também já mando aqui direto depois para vocês, de tudo que a gente precisa, por exemplo, para fazer uma cotação de frete internacional, e normalmente esse frete, ele sempre está atrelado ao seguro internacional da carga também, e o nacional e internacional. Normalmente quem vende esse seguro, aliás, é o agente de cargas que está cotando o frete internacional para vocês. Então ele já serve para as duas situações aqui, né? Já fica subentendido isso, porque quando a gente vai fazer uma cotação, a gente precisa passar, de fato, o máximo de informações do processo internacional, do processo da logística, seja em questão da descrição da carga, como que essa carga está acondicionada, né? Seja em pallet, em caixa de papelão, né? Caixa de madeira, todas as informações pertinentes a essa carga para poder fazer uma cotação de frete. E o pessoal normalmente é bem criterioso, né, para não falar chatinho, mas é bem criterioso e tem que estar mandando as informações bem completas para poder receber, né, e trabalhar essa cotação. Então, assim, aqui são as principais informações que você precisa para poder pedir uma cotação para qualquer agente de cargas que seja, né? Seja que modal, aéreo, ferroviário, rodoviário. Quer ver? Vou fazer aqui, ó, que a gente vai preenchendo aqui, fica até de modelo. Opa. Né? Seja aéreo, marítimo, rodoviário, né? Qualquer tipo de modal você vai estar informando, né? Coloca aqui dentro desse esqueminha aqui. Qual que é o Incoterm? Vamos supor que é o CIF entregando, vamos colocar aqui, ó, CIF, sei lá, Miami, né? Algum porto de destino que a gente vai estar fazendo a entrega dessa carga. Origem da mercadoria. Sempre o endereço completo que vai ser a coleta dessa carga, por exemplo, se ficar combinado entre o fornecedor e o agente de cargas, por exemplo, que vai ser coletado lá na fábrica, né? Então, vai colocar o endereço completo, CEP, tudo direitinho, tudo completinho, para estar passando para coletar essa carga. E, normalmente, eles não consideram se a gente não tem esse endereço. Isso é super importante, tá colocando bem completinho mesmo. Eu vou colocar aqui. Lá no curso também, eu acho que tem um outro documento até mais trabalhado, mas aqui vocês vão ter pelo menos
exemplo de como preencher isso aí. Destino da mercadoria, né? Vamos supor que é Miami, então 426, Florida Street. Exemplo, né? Miami, USA, zip code, tudo completinho, né? O zip code seria o CEP lá fora. Passando aqui agora para dados da carga, isso, né, é muito importante. Sempre peçam a descrição completa do produto, né? Vamos supor que é calçado, aliás, vamos colocar aqui, ó, cosméticos capilares, exemplo, né? Mas só que a descrição completa, o máximo de informação que tiver, né, do produto, para que também seja feito uma análise dentro da NCM, né? Vocês já vão ter analisado, mas o pessoal também sempre verifica se está dentro da classificação fiscal correta. Então, é importante estar informando o máximo de descrição do produto que tiver, né? Vamos colocar outro exemplo. Calçado de borracha infantil, né? Vamos colocar, nem sei o tamanho de calçado infantil, gente, desculpa se não está exemplo certo, mas vamos supor que é do 18 ao 25, por exemplo, né? Peso não superior a 200 gramas, exemplo, né? Tá colocando o mais completo possível para estar passando para o pessoal. Né? Tranquilo. NCM desse produto eu não sei de cabeça, mas vocês vão estar colocando NCM aqui. Né? Se alguém quiser procurar aí depois e me falar, tranquilo. Mas, né, seria calçado infantil. Isso aqui eu inventei da minha cabeça também. Né? Eu só estou dando um exemplo que a gente tem sim que passar o máximo da classificação e descrição do produto de acordo com a NCM. Pode ser procurado lá dentro da questão da verificação das NCMs a descrição que normalmente é utilizada em cima desse produto. Ok. Valor da mercadoria. Você pode estar passando em dólar, né, em euro ou até mesmo em real. Não tem problema. Mas tem que ser passado esse valor da carga justamente para que faça a cotação do seguro internacional. Eu vou falar um pouquinho depois do seguro, mas esse valor aqui que vai identificar, por exemplo, qual que vai ser o valor do seguro e outras taxas envolvidas no processo, né? Seja dentro dos terminais e por aí vai. Tipo de embalagem. Vamos supor que são caixas de papelão, podem ser barris, paletizada, caixa de madeira, né? Várias bobinas, vários exemplos aí, né, que podem estar a embalagem desse produto. É sempre bom estar informando o máximo de especificação para não ter nenhuma dúvida e perder tempo dentro dessa cotação mesmo, que normalmente demora uns 2, 3 dias, dependendo aí da época, né, da origem, destino que vocês estão procurando, mas normalmente uns 2 a 3 dias os agentes de cargas voltam com essas informações. Aí, né, número de volumes, vamos supor que são 12 volumes, né, 12 volumes. Dimensão total por volume. Vocês sabem como é que faz esse cálculo da cubagem de uma carga? Né? Eu acho que nem precisa entrar dentro disso, porque vocês vão pegar as dimensões, né, e passar as dimensões, o próprio agente de cargas vai aprender, né, colocar na calculadora e chegar nessa cubagem. Não é necessário informar. A cubagem está tranquilo, né, mas se você tiver a dimensão, por exemplo, o volume tem 1,20
por 1,60, vamos supor que é um pallet. Ele tem essas dimensões, ele vai chegar na cubagem para que ele faça esse cálculo. Então, as dimensões por volume e dimensão total da carga é importante passar. Mas, voltando também nesse exemplo, ele pode estar calculando, se você tiver alguma dúvida aqui, ou utilize, jogar no Google e procurar CBM, né, cálculo CBM carga. E tem uma diferença, não vou entrar nisso agora, mas lá dentro do curso eu até explico que cada modal considera um grau diferente para subtrair depois que a gente acha esse volume. Isso porque 1 quilo, né, como é que eu digo? 1 quilo de chumbo seria muito pequeno comparado a 1 quilo de algodão, né? Então, eles precisam achar mínimos ideais ali de cálculo para chegar no melhor preço e vantagem para que eles ganhem nesse cálculo, no frete internacional. Mas isso aqui, né, vocês conseguem procurar e achar, ou até mesmo mandar somente as dimensões aqui por volume e número de volumes que eles vão, né, tá informando e fazendo esse cálculo para vocês. Peso por volume, vamos supor que cada pallet está a 400 quilos, né, como exemplo. São 12 volumes, se eu não estou errado, são 4.800 quilos totais que são essa carga. Vamos supor que teria alguma informação, alguma observação interessante para colocar. Produto frágil, né? Ou produto em caixas, vamos supor, etiquetas acompanham os produtos, né? Alguma informação pertinente daquela carga em específico, né? Aí depende do que for que vocês estão trabalhando. Alguns produtos não tem nada, né? Ok, bola para frente. E o que eu gosto de pedir sempre para o pessoal? E é até engraçado, não sei se vocês já pegaram alguma cotação assim de frete, mas vai vir vários valores, várias taxinhas ali. E vou contar um negócio aqui para vocês, mas assim, né, silêncio, né, não espalhe no mercado, mas como é que funciona? Existe um padrão que eles já negociam com os armadores, que são os donos dos navios, companhias aéreas. E eles ganham em cima de cada, né, frete que eles estão vendendo ali junto a esse pessoal. Os grandes agentes de cargas já têm esse contato. E eles fazem uma cotação ali, por exemplo, e deu X. Eles colocam algumas taxinhas, né? Seja CWD, custa $40, né? Ninguém vai perguntar, quem conhece é quem já trabalhou mesmo na área, né, como agente de cargas e tudo, mas eles vão colocando várias taxinhas ali. Então, às vezes fica um pouco confuso, eu gosto de chegar e perguntar, e pedir, favor informar all-in, que é tudo incluso, normalmente com o valor de seguro de carga internacional e o desembaraço aduaneiro, quando eu utilizo a mesma empresa que vai fazer tudo. Hoje em dia, no mercado, praticamente todo mundo que é despachante tem parceiros que fazem o frete, ele acaba vendendo aquele serviço, e todos os grandes agentes de carga têm despachantes internos que podem trazer para dentro o desembaraço aduaneiro da carga, né? Pode ser trabalhado das duas formas, mas aí eu gosto de pedir isso tudo junto, né? Às vezes você consegue até pedir, né, algum descontinho aqui em cima do desembaraço, fechando todo o processo com a mesma empresa. Então, assim, isso aqui seria as principais informações, né? Salve algum produto específico que tem alguma licença, né? Sei lá, algum LPCO, licença de exportação, mapa, né? Só para estar informando
que o seu produto tem aquilo também. Mas quando você passar a NCM, ele já vai fazer essa verificação, né? Aqui está, de fato, todas as informações necessárias para qualquer cotação de frete internacional e nacional, porque aqui, por exemplo, vamos supor que está considerando coletar aqui na rua X, CEP Y, em Niterói, RJ. Então, assim, ele vai coletar ou mandar para o porto, para o aeroporto, seguir com o desembaraço aduaneiro, todos os trâmites ali dentro da aduana, né, e terminais de carga, todas as taxas inclusas, seguir com, no caso aqui, o frete até Miami, na Flórida, entregando, por exemplo, nesse endereço de destino, né? E tudo vai depender, por exemplo, né, do Incoterm negociado. Aqui é só um exemplo com algumas informações de como preencher isso. Pode não ter ficado uma ordem clara, mas são alguns exemplos de como preencher. Alguma dúvida? Tranquilo? Né? Bem básico. Mas são as principais informações e fica o modelinho lá de exemplo para vocês depois. Então, gente, fazendo essa cotação, vocês podem pedir que o agente faça a própria de cargas, faça a própria cotação do seguro desse processo. E recomendo seriamente que nunca façam nenhum processo internacional sem seguro dessa carga, porque são valores irrisórios. Dependendo do valor da carga, acaba dando o mínimo. Hoje em dia, algumas empresas, né, têm uma policy aí de $40, $50, né? Pode ser um pouquinho oneroso, mas vale a pena para não ter nenhuma dor de cabeça. Se por um acaso extraviar, se perder, se quebrar, né, no frete internacional, acaba passando em várias mãos, em vários processos de carga, descarga, né, move para cá, move para lá. Então, recomendo seriamente que sempre utilizam o seguro dessa carga. E, se eu não me engano, o valor normalmente aplicado é 0,02 ou 0,3%. É um valor muito pequeno para não ser considerado. Vou até colocar aqui, ó. Valor do seguro internacional. Depende da empresa, obviamente, né, que está fazendo, depende da apólice que o pessoal tem, né, o volume de operações, mas normalmente é de 0,02 e 0,03% do valor da carga. Então, né, fica aí entendido que sempre utilizem o seguro. Beleza, gente. Tem alguma dúvida em cima disso aqui? Né? Tranquilo? Posso passar para frente? Beleza? Obrigado, Fabiana. Show, vamos lá, né? Vamos conversar agora sobre documentos do comércio exterior. A gente escuta falar aí para forma invoice, commercial invoice, packing list, BL, AWB, né? E o que é isso? Não sei se vocês já tiveram contato, provavelmente não, mas eu vou estar trazendo aqui para vocês exemplos desses documentos e mostrando as principais informações pertinentes e necessárias dentro de cada um. Vocês sabem como é que é a Proforma Invoice, Commercial Invoice? Lembram lá da aula do fluxograma? Sim? Tranquilo? Todo mundo está no mesmo nível? Alguém tem dúvida? Só eu lembro um pouco. Sim. Vamos revisar, gente, rapidinho. No mercado internacional, a invoice serve como uma nota fiscal dessa venda do processo, né? É como se fosse uma nota fiscal internacional. Quando a gente vai passar, o cliente vem até a gente, né,
vai mandar uma oferta, nesse caso, né, a gente está exportando, a gente vai apresentar uma proforma invoice, que seria como se fosse um esboço da invoice final. Ela vai ter as informações, né, do produto, todas as NCM, descrição, valores, para apresentar para o cliente. O cliente dando o ok, esse documento se transforma em commercial invoice. Básico, né? Bem tranquilo, é isso. Não tem muito mistério, mas só para ficar claro aí para vocês. Então, vou até colocar aqui, ó, seria uma, né, oferta de pedido que você apresenta. E a commercial seria documento final como uma nota fiscal internacional. Né? Deixa isso aqui, depois, se tiver qualquer dúvida, vocês vão voltando nisso. Então, deixa eu mostrar para vocês como que é uma invoice. Não, peraí, gente. Não estou enxergando. Tá aqui, ó. Ela está no Excel, né? Serve aí até como modelo para vocês, já fica até pronto. Aqui estão todas as informações que devem constar numa nota fiscal internacional, uma invoice de exportação. Aqui, né, coloca a logo do fornecedor. Aqui, né, só trocaria para proforma ou commercial invoice. Desse lado, todos os dados do importador lá fora, né, endereço completo, o CEP, zip code, a cidade, estado, telefone, né, o país, e-mail, todas as informações bem completas do importador, porque isso é importante, e no processo de câmbio, para formalizar essa operação, o principal documento é a invoice. Então, isso tem que estar bem completinho. Vamos lá. Aqui, né, o exportador, quem que são o cliente aí de vocês aqui no Brasil, né, o fabricante, todas as informações também bem completinha. Desse lado aqui é sempre bom estar criando uma numeração para estar controlando os processos e depois, né, cria-se uma ordem dentro dessas invoices, vai dentro do, né, número do nome do sigla do cliente, 001-2022, por aí vai, sempre datado no dia da emissão. Pode ser anterior ou depois à nota fiscal, não tem problema, mas sempre, né, datado aqui certinho. Uma validade dessa commercial invoice, em alguns casos, mais utilizada para quando o pagamento não é antecipado, mas aqui não vai muito para vocês, e normalmente a gente não utiliza não pagamento antecipado, mas fica aqui também, né, só de informação. Porto de origem, porto de destino, né, se for aeroporto, é só trocar aqui também, né, país de origem, país de destino, tudo completinho. Peso líquido da carga, peso bruto total dessa carga. O que seria isso, gente? Vamos supor que, dentro do exemplo lá que eu dei, que são 4.800 quilos totais. Só que nessa carga, não está somente contemplando, nesse peso, não está somente contemplando o peso da carga. Nisso aqui, por exemplo, eu dei o exemplo que estava em pallet. Um pallet, né, já tem aí mais ou menos uns 15 quilos. Vamos supor que passou fitas para amarração dessa carga. Então, aumentou mais uns 5 quilos. Então, assim, o peso líquido seria o valor da carga de fato, e o peso bruto total, que seria, no caso aqui, 4.800,
considerando todo o peso bruto dessa carga. Volume, aqui seria a cubagem, né, a cubagem, depois que o pessoal do agente de carga se informar, né, você vai ter isso aqui bem tranquilo. Quem que é o transportador? Aqui no caso seria a companhia aérea ou o agente de cargas que está envolvido no processo. Aqui BL ou AWB, que são os documentos normalmente internacionais. Eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais claro. Um incoterm utilizado, aqui está até antigo, né? 2022. 2020, aliás, que teve a última alteração. Beleza. Passando por NSM ou HS Code, né? Bem completo a descrição da mercadoria. Alguma referência do produto, né? Normalmente no catálogo ali tem alguma referência daquele item. A quantidade de volumes, o preço unitário, preço total dessa carga, colocaria aqui embaixo, então, o preço total da carga, aqui como exemplo está o CIF, complementa-se com o frete internacional, né? Então, colocaria o valor da carga, frete internacional, seguro dessa carga, chegando na totalidade, sempre assinada e carimbada. Esse documento, normalmente, ele é sempre assinado e carimbado. E aqui nas observações, que acontece? Eu vou passar para vocês, mas quando a gente abre um registro, né, seja corretora de valores ou no banco para fazer o processo de câmbio, eles nos informam esse número do IBAN. É criado um código, um número, que aí você colocaria aqui as informações, né? Não é exigência, mas é bom que você coloque para fechar, para casar todas as informações, que seria esse código do fornecedor, né, do exportador, de fato, que receberia esse valor do cliente internacional. Então, você pode estar colocando o IBAN ou qualquer outra informação pertinente a essa carga, seja carga frágil, né, seja sobre o seguro, qualquer informação pertinente que você acha ali, está informando também nesse documento. Tranquilo, gente? Bem tranquilo, né? Hoje é bem técnico, viu, turma? Não desanima aí, não. Vamos lá. Mas, assim, isso aqui é bom que vocês entendam por um todo, pelo menos esse contato com os documentos, para quando chegar na hora não ter nenhuma dúvida. Então, beleza. Passamos aqui pela Proforma, né, ou Commercial Invoice. O modelo de documento é o mesmo, né? Pode ser utilizado esse aqui que eu vou deixar para vocês. Ô, João, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu tinha feito uma pergunta, só que eu acho que você não viu no chat. Oh, meu Deus, me perdoa. Eu não vi o chat, eu estava na outra tela. Eu perguntei... pode ver, mais fácil. Admissão temporária também transforma a Proforma em Commercial Invoice? Admissão temporária. Não, seria uma... Peraí, deixa eu pensar. Boa essa pergunta. Admissão temporária... Qual que é a finalidade dessa admissão temporária? Você está trazendo o quê para quê? É porque eu tô falando, por exemplo, quando lá no meu trabalho, às vezes a gente importa, por exemplo, ferramenta de outros países. E aí isso seria uma admissão temporária. Mas para todo o processo de exportação e importação, precisa de uma invoice. E aí eu sei que precisa de utilizar em alguma obra e depois esse equipamento vai ser reexportado. Isso. Certo. Não, é uma commercial invoice, é um documento final, né? A Proforma Invoice não caracteriza essa operação, não. O documento final sempre vai ser a commercial invoice. E pode ser uma admissão temporária, né? Envio de amostra,
sempre vai ser uma commercial invoice. Tá bom, obrigada. Nada. Vamos lá, então, gente. Deixa eu só aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. O PEC Listing, esse documento internacional também, ele é esse romaneio de carga que normalmente o pessoal utiliza aqui no Brasil. O romaneio de carga vai ser como se fosse um descritivo dessa carga com informações de como ela está acondicionada ali dentro dos volumes. Por exemplo, você tem 6 pallets. 2 pallets vão para o produto A, 3 pallets vão para o produto B e 1 pallet vai para o produto C. Por exemplo, né, aqui nesse packing list, nesse romaneio, a gente estaria informando para que, se por acaso chegar a ter alguma fiscalização da carga, alguma procura ali nesse sentido, fique mais fácil a identificação dentro desses volumes. Então, modelinho aqui básico para vocês, a logo do fornecedor, as informações aqui completas do exportador, o nome do produto, país de origem, o número da invoice aqui atrelado, e aqui, por exemplo, aqui, essa carga aqui que estava no modelo. Por exemplo, os volumes 1 a 144, essas marcações tinham esses filtros de água. Com essas medidas, né, número de volumes, estavam em caixas de papelão, com esse peso total aqui de todos os volumes. Todas as informações pertinentes e como está acondicionada essa carga, você vai estar colocando. E depois, né, até não separei aqui não, mas normalmente eu coloco exportador, importador, uma identificação em cada volume que vai, para ficar mais fácil depois, né, e não perder nenhuma coisa, não perder nenhum volume, caso vá em carga solta ali, né, mas é sempre bom estar colocando uma identificação em cada volume específico. Mas exportador, importador, informações básicas. Né? Aqui foi mais um volume com material impresso, foi mais um volume com banner, material impresso também, foi mais um volume com esse suporte aqui do produto. E, né, aqui final, colocando a cubagem, volume total, né, e volume líquido da carga, aqui o exemplo, né, igual eu expliquei lá para vocês, considerando o total, esse sobrepeso das embalagens, nesse sentido. E aqui você colocaria todas as informações, por exemplo, todas as numerações que estariam aqui dentro de cada marcação da carga que você colocar, né, códigos de referências, de acordo com a invoice, você colocaria aqui, informando cada volume dentro daquela carga em conjunto. Mas, né, bem básico, bem tranquilo. Esse reference code, ele está lá dentro do código de referência do produto, né? Não sei se ficou claro para vocês, mas é aquele código de referência do produto que a gente informa lá na invoice. Então, modelinho básico, isso também, esse documento, o packing list, o romaneio de carga, ele vai acompanhado, ele é um documento né, que tem como exigência para o comércio exterior, para fazer uma exportação de produto. Então, ele deve ser preparado também dentro das especificações, dentro do processo aí que vocês estiverem fazendo a exportação. Alguma dúvida? Tranquilo também? Né? Beleza? Mas é bom que tenham esses modelos prontos aí, vai facilitar bastante para vocês. Seguro internacional.
indicando modelo seguro. Aqui eu peguei, né, um modelinho básico de seguro internacional, só para vocês verem mesmo. Não tem muita informação que vocês precisam entrar a fundo. Esse seguro, como eu disse, vai ser emitido pelo agente de cargas que você vai estar fazendo o processo, mas só para estar entendendo aqui. Esse seguro transportador rodoviário, né? A gente vê que até ele trabalha, obviamente, né, países aqui do Mercosul fazendo transporte rodoviário. Mas é um modelinho, né, para que vocês conheçam, né, a seguradora, o nome, o certificado, a vigência, as informações do caminhão, né, que está fazendo o transporte, como placa, chassi, tudo isso para ter um controle maior na fronteira e vai também acompanhando toda a carga, né, o agente de carga faz a documentação e prepara ali, acondiciona para vocês. Beleza, né, acho que não tem muita dúvida, já entrei aqui também. O importante é vocês sempre utilizarem o seguro, friso mesmo, não me canso de falar isso aqui, porque eu já vi gente perdendo dinheiro por querer economizar alguns dólares, né, e perdeu muito dinheiro, porque a carga acabou danificando. Então, são percentuais muito baixos, e se não cair no percentual, vai cair no mínimo aí de, mais ou menos, né, mais ou menos $40. Então, tranquilo, né, seguro. Qualquer dúvida, pode chamar aqui também, viu, gente? Bill of Lading. O que é o Bill of Lading? É o famoso BL que a gente vê o pessoal falando, e esse documento é exclusivo para o transporte marítimo. Esse aqui é um exemplo, né, que eu trouxe aqui para vocês, onde vai considerar também todas essas informações que foram passadas na invoice, elas vão servir de base para preenchimento desse documento. Então, consignee, quem que, né, é o exportador que está assinando esse documento, aqui Notify Party, quem está sendo o exportador de fato dessa carga, local vessel é o porto de origem, ocean vessel, né? Aliás, né, o local vessel. Nossa, tem muito tempo que eu não vejo esses documentos, viu, gente? Mas assim, vocês não precisam preocupar, né? Aqui, ó, porto de carregamento, né? De onde que está vindo, qual que é o nome do navio, porto de descarga, se vai ter alguma mudança de navio nesse meio tempo, qual que é o destino final dessa mercadoria, marcações que você preencheram lá no packing list, isso aqui vai servir como base para o agente de cargas preencher essa documentação aqui, número de volumes, como essa carga está acondicionada, seja em pallet, caixa de papelão, como que isso está, como que sua carga está acondicionada de fato, o peso bruto, quais são as dimensões, todas as informações que a gente preencheu nos documentos vai servir de base para preenchimento desses outros documentos que competem ao frete internacional, e esse aqui em específico para o transporte marítimo. Como eu disse, vocês não precisam preocupar com nada aqui, né? É mais entender o que é cada informação e confirmar, né, se está correto, porque o agente de cargas vai mandar um espelho, né, um draft desse documento para que vocês aprovem aprovem o frete internacional e sigam com o processo. Por isso que eu, né, decidi passar aqui para vocês, pelo menos para conhecer e entender como fazer essa conferência. Todas as informações são feitas pelo agente de carga, né? Mas aqui é um documento comum para o transporte internacional. Vocês só precisam entender a fundo se for trabalhar na área de logística, mas quem não tiver, não preocupem com isso.
Então, todas as informações do valor do frete estariam aqui também, né? Quando o agente de cargas te passa, ele te manda isso aqui completinho já, né? Tudo que foi passado na proposta, se é prepaid, se já foi pago aqui na origem, tudo conforme o Incoterm, né? E como isso aí foi negociado. Mas só um exemplo para vocês, né? Quem quiser conhecer mais, depois pode estar abrindo e dando uma olhada geral. Então, vamos colocar aqui, para que depois, romaneio de carga, consulta. Seguro internacional, tranquilo. O Bill of Lading seria o documento do frete internacional marítimo. E o AWB que a gente fala, né? O outro é o BL. Vocês vão ouvir muito esse termo aí, BL, né? Vocês vão subentender que está falando desse documento. E aqui, o aéreo, o AWB. São siglas que o pessoal utilizam para o documento do frete aéreo internacional. Segue muito a regra daquele outro, e esse aqui é só um exemplo também, né? Quem que é o exportador, quem que é quem contratou o consignee, né? Quem contratou esse frete internacional, se foi aqui na origem, foi lá no destino, por isso que varia dentro de cada Incoterm negociado, mas aeroporto de origem, aeroporto de destino, se vai ter alguma mudança de companhia aérea no meio desse processo, aqui o número do documento, aqui o número do voo, data de voo, qual que é nossa, fugiu o nome. O câmbio dessa moeda, seja em real, em dólar, todas as informações, né, se foi prepaid, se foi collect, né, estão aqui preenchidas. Não vou entrar muito a fundo, senão vai confundir muito a cabeça de vocês. É bem técnico isso aqui, mas são documentos, né, que o pessoal utilizam para estar contemplando o frete internacional aéreo. Esse aqui, por exemplo, o AWB. Quantos volumes, né, qual que é o peso, qual que foi a taxa aplicada aqui por peso, né, seja, por exemplo, $4 por quilo para fazer esse frete internacional. Né? Então, aqui todas as informações de peso, qual foi a taxa aplicada, o valor total, tudo isso aqui estaria descrito para vocês. Como eu disse no outro exemplo, o agente de cargas te manda um espelho, um draft, um exemplo desse documento, para que você confira. Isso vai sempre ser baseado muito certinho em cima das informações da invoice, por isso que a invoice é o documento mais completo que a gente precisa ter tudo alinhado ali dentro, né? Porque isso aqui vai determinar todas as outras informações. Então, depois, né, que você preenche e passa para o agente, ele te volta com o modelo, você simplesmente aprova, segue com o processo. Mas, né, para que vocês conheçam como exemplo isso aqui. Alguma dúvida, né? Acho que bem técnico, acho que não cabe para a gente aprender, pelo menos não faz muito sentido para vocês nesse momento. Vou dar sequência, quem tiver qualquer coisa pode me chamar aqui. Mas é importante que vocês conheçam, né? Isso aí. Eu não tive muito contato no início, então, às vezes, o pessoal falava alguma coisa, na minha cabeça ficava muito perdido, por que eu preciso disso, por que eu preciso daquilo, né? Isso tudo, eu acho que fecha um entendimento aí para vocês. Vamos passar agora para processo de câmbio. Como é que funciona isso, gente? O processo de câmbio, ele é para a gente receber o valor da venda no mercado internacional. Então, quando você vai fazer uma exportação,
você tem a conta no banco ou até mesmo alguma corretora de valor, corretora de câmbio, né, correspondente cambial. Depois, se quiserem dar uma lida aqui como exemplo, né, que tem aqui no documento, mas todos esses players podem fazer um processo de câmbio. Eu vou ser bem sincero e, assim, hoje em dia, eu prefiro não trabalhar com bancos comerciais, né? Seja Itaú, Santander, Banco do Brasil, qualquer banco nesse sentido. Eu gosto de trabalhar com correspondentes cambiais. Por quê? São escritórios normalmente menores que vão prestar um suporte e ter um atendimento muito diferenciado se a gente precisar de alguma coisa. E até mesmo, assim, quase sempre, né, talvez quase sempre, ter uma taxa melhor para fechar o seu processo de câmbio. E eu digo taxa melhor porque vamos supor que essa exportação para os Estados Unidos foi $2.000. Eu vou estar vendendo um produto para o exterior, esse meu cliente vai mandar dólar e a gente precisa fazer a conversão para o real. Para que aconteça isso, existem esses correspondentes e bancos que têm como pegar dentro do Banco Central e fazer essa operação girar para a gente. Bancos normalmente cobram algumas taxas fixas, seja lá 120, 150 reais, né? Nem sei quanto que está hoje em dia, para estar fazendo esse processo para vocês. E depende ali da taxa, por exemplo, cambial do dia que a gente vai estar fechando esse câmbio. Então, normalmente, quando a gente trabalha com esses correspondentes, a gente tem uma proximidade maior, a pessoa está na mesa de câmbio ali, sabe da sua operação, ela está acompanhando ali o mercado, ela vê, opa, está subindo, talvez seja a hora de fazer esse câmbio aqui do meu cliente, porque às vezes não há a urgência de estar descontando aquele dinheiro muito rápido ali na hora para estar startando a produção ou estar fazendo a venda, né? Cada caso é um caso, mas às vezes você consegue trabalhar, né, ganhando um pouquinho ali na questão do câmbio do dia ali. Tudo vai depender, né, como está se comportando ali dentro do dia, mas como eu disse, né, eu gosto dos correspondentes pela facilidade. A gente tem um telefone direto com o pessoal, um WhatsApp, né? Sempre vai ser provavelmente a mesma pessoa que vai te atender, então fica muito mais tranquilo e um controle muito melhor da operação. E normalmente as taxas de câmbio, né, as taxas fixas eles não cobram, e a taxa do valor cambial ali, normalmente eles têm melhores taxas, né? Depois, se quiser até o contato da Vega Finance, que é a empresa que eu trabalho, né, o Rafael, para mim me atende super bem, não volto para os bancos hoje em dia. Mas aí também tem alguns detalhes, tem alguns clientes que talvez já tenham a conta no Itaú, no Banco do Brasil há muito tempo, e não quer abrir uma outra conta, né, um cadastro nesse momento, mas depois que começar a exportar ali, eu sugiro que vocês vão para esses correspondentes. É mais fácil de trabalhar. E também o cadastro é super simples, o pessoal já manda as informações bem direto ali para a gente. Como eu disse, né, quando a gente cria esse cadastro junto a essas instituições financeiras, o pessoal passa esse código para a gente, e que é o, né, International Bank Account Number, que seria a sua conta, o número de conta do Banco Internacional, para que você possa receber. É uma identificação que é criado para o banco lá no exterior saiba qual conta ele vai mandar para você, né, seja aqui no Brasil, aonde que for. Isso é mundial. Estou passando bem rápido, gente, aqui nesses documentos, mas está aqui, né, depois se alguém quiser ler com mais tranquilidade, são informações complementares. O básico estou trazendo aqui para vocês.
tem no banco, né, ou nessas agências de câmbio, isso é determinado pelo Banco Central no sentido de que você pode fechar o câmbio no D0, que eles falam que é, né, no mesmo dia, D1 no dia seguinte, ou D2, que são 2 dias na frente. O banco já cria, né, um modelo ali, claro que no D0 a taxa é a menor possível, né, você vai pagar um pouquinho mais, quanto mais prazo que o dinheiro, o banco, a instituição tem ali, né, com o seu dinheiro, ela está ganhando uma valorização em cima dele. Então, ele te dá uma taxinha melhor para que você possa fazer a operação. Mas é só a título de exemplo mesmo, porque às vezes o pessoal pergunta e quem nunca viu isso fica um pouco confuso. Então, né, você entra em contato com o pessoal, ele vai lá e faz a simulação para você. Nesse dia, por exemplo, o seu processo, vamos supor que é $25.000, e a cotação aqui, na época, né, era 4,90. Então, a gente chegaria nesse total aqui de recebimento dessa venda, né, de exportação. A tarifa aqui, né, tudo zerado, eles não cobram. IOF, nessa operação aqui, até tem aqui, ó. Para a natureza cambial de exportação de produto, que é isenta de imposto de renda e IOF. Então, a gente está, né, com esses impostos aqui zerados, mas só a título de conhecimento mesmo. Alguma dúvida, gente? Vocês já tinham visto, já teve algum contato com algum processo de câmbio, né? Já fizeram alguma vez? Hoje em dia tem aplicativos, né? Tem vários meios de estar fazendo um envio ou um pagamento internacional. Esse, né, junto ao banco, junto a uma corretora, né, algum correspondente cambial, ele é o mais comum e de praxe, porque você consegue comprovar toda a operação de uma maneira mais prática. Mas eu já vi gente fazendo de tudo aí, né? E, assim, não recomendo, porque pode ter depois algum problema não trabalhando dentro da legislação cambial. Nem conheço tão a fundo, né, para dar exemplos aqui, mas, assim, sei lá, vamos supor que o cliente te pagou num cartão de crédito no seu e-commerce internacional. Ok, né, mas vamos tentar vincular essa operação, casar todas as informações para fechar o câmbio e estar recebendo esse valor também junto à instituição financeira que, de certa forma, estaria te pagando aquele valor, né? Sempre tenta comprovar e deixar tudo em claro, né, qual é a origem de recebimento daquele valor do exterior. Isso, a Receita Federal, em qualquer processo, tem até 5 anos para estar fazendo uma conferência documental, seja do câmbio ou dos impostos pagos, nesse sentido. Então, quanto mais controle, né, alinhado a operação ali, mais fácil, né, se algum dia tiver algum problema, qualquer coisa, como, né, apresentar e resolver isso. Mas fica, né, a dica, utilizem correspondentes cambiais, que vai facilitar muito a vida de vocês. O banco normalmente não tem as melhores taxas, e o que eu sinto maior dificuldade é que é uma mesa de câmbio enorme, várias pessoas. Às vezes você conversa com uma agora, aí pedir uma alteração do documento. Aí você liga de novo, já não cai na mesma pessoa. Então você tem que ficar explicando e vai e volta a informação. O negócio às vezes é um pouco mais difícil, né? Vai direto numa correspondente, às vezes tem uma única pessoa que vai te atender como cliente. Para mim é o que mais funciona. Mas também, né, só a título de informação aqui, isso vocês, né, terceirizam esse serviço, mas tudo o que vocês precisam saber está aqui, né, nesse documento. Depois dê uma olhada com mais calma e
Tem alguma dúvida, gente? Alguém já fez algum processo de câmbio aqui, da turma? Alguém já participou de alguma coisa? Não, né? É bem específico. Eu também nunca trabalhei com câmbio direto. Então, assim, eu conheço mais o básico ali do processo e como que é feito, né? Estudei na graduação alguns anos atrás, mas, né, o que a gente precisa entender da operação é isso aqui. Bem tranquilo. Gente, agora a gente vai entrar na questão da nota fiscal e eu queria mostrar para vocês esse documento aqui. A gente vai passar por ele, mas principalmente essas duas informações aqui são as mais interessantes que a gente tem que entender para exportação. Que é o CFOP, que é o Código Fiscal da Operação. Eu vou até abrir depois um modelo aqui para vocês verem. E é ele que identifica na nota fiscal aqui do Brasil que o fornecedor vai emitir, né, essa nota fiscal fazendo essa operação de exportação. É nesse código aqui que vai identificar que é uma exportação de fato. Quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês. Mas ele vai estar no grupo 7 do CFOPs. Normalmente 7102, que é o código que a gente utiliza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar, acho que senão vai ficar muito pequeno. Vocês conseguem enxergar, pessoal? Ou está muito pequeno? Se você conseguir dar um zoom, acho que vai ficar melhor. Assim fica melhor? Bem melhor. Tá. Agora tá ótimo. Né? Todos esses códigos aqui são códigos para emitir uma nota fiscal, seja do mercado internacional, seja para vender para outro estado, seja para mandar uma amostra, seja para classificar uma saída de uma mercadoria. E não seria diferente, né? A gente tem o grupo 7, que caracteriza as exportações. Então, por exemplo, né, aqui, saída ou prestação de serviço para o exterior, se fosse uma venda de produção do estabelecimento, 7101. Eu dei o exemplo lá 7102, porque quando eu faço, né, eu compro de um terceiro, adquirida ou recebida de terceiro, só que essa venda estaria destinada para exportação. Então, se for do fornecedor direto, a gente pode considerar aqui 7101, né? Se não tiver outra mais específica. 7105, venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar. Aqui no caso, quando todo o frete vai ser feito por um terceiro, mas não recomendo utilizar, pode ser 7101, é a principal. 7106, mesma coisa, só que recebida de terceiro, que não deve por ele transitar, né? Não vou passar, acho que uma por uma aqui não, depois se quiserem ver todas as opções que a gente tem, né? Seja aqui, ó, venda de combustível, devolução de compra e bem de ativo imobilizado, prestação de serviço de transporte, venda de energia elétrica para o exterior, né? Todas as operações de exportações estariam aqui dentro desses códigos de operação que a gente coloca na nota fiscal. Deixa eu colocar esse documento aqui, que aí eu mando para vocês também. Então, né, vou colocar aqui 7101 até para ficar exportação do fornecedor, então, né, mais fácil para vocês entenderem. Essa informação é de extrema importância, que é o CFOP, e a unidade estatística. A gente vai passar no documento, vocês vão ver melhor, mas seria a unidade
de medida utilizada em cima daquele produto. Já existem padrões, até mesmo para emitir a nota fiscal e preenchimento dentro do Siscomex, né, da Declaração Única de Exportação, a DUI, unidades específicas. Vamos supor, grãos de feijão. Eu tenho que trabalhar em quilo. Vamos supor que eu estou mandando tecido. Tecido, eu vou trabalhar em metros daquele tecido. Vamos supor que eu estou mandando algum componente químico. Eu vou, né, quantos litros daquele produto que eu tenho. Então, né, isso é muito importante também, porque às vezes o pessoal emite errado. Eu acredito que hoje em dia quase todos os softwares de emissão de nota já corrigiu esse problema aqui, mas às vezes emite errado e depois lá dentro, na hora de preencher o Siscomex, isso dá erro e tem que voltar, tem que, né, corrigir a nota fiscal. Então é importante que a gente atente a isso aqui, mas vamos passar pelo documento até para vocês entenderem um pouquinho melhor. Né? A nota fiscal, ela é um documento homologado pela legislação obrigatória para toda empresa que realiza uma exportação. Ela vai servir de base com todas as informações que a gente vai preencher lá dentro do sistema do Siscomex para fazer essa declaração única de exportação. Então, ela tem que ser feita, né, com bastante propriedade. O próprio despachante da empresa, despachante não, o próprio contador da empresa de contabilidade que a empresa trabalha, pode estar orientando, se não for ela que emite direto, pode estar auxiliando nesse sentido, né? Mas é bom que vocês entendam todas essas informações também para estar orientando o cliente, porque, infelizmente, na maioria das vezes, os contadores não entendem dessa legislação de exportação. Então, fica a dica, né, sempre estar acompanhando o cliente também, né, mais um plus ali, né, que vocês entregam para estar emitindo essa nota fiscal. Né, dados básicos aqui, né, eu vou passar mais para frente, peraí que ficou ruim. Ficou ruim, gente. Vamos passar página por página, fica melhor. Né, preenchimentos básicos, dados da empresa, CNPJ, né, dados do importador, qual que é o código do país do importador, isso tudo dentro do software vai estar informando, né, basta procurar ali as informações, qual que é a NCM do produto, qual que é o CFOP, né, a gente viu que no caso da exportação ele está aqui dentro do grupo 7, se, né, no caso da exportação, não vai ter incidência de PIS, COFINS, questão de drawback, né, tudo isso a gente identifica através do CFOP dessa operação da exportação, né, aqui está a título de informação, mas quando a gente coloca direto esse CFOP, ele já exclui esse recolhimento desses impostos do mercado interno. Então, por isso que ele é importante estar informando, né, e caracterizando uma operação de exportação. Aqui, né, multa na nota fiscal, no sentido de que se eu utilizar essa unidade de medida tributável diferente do que ela é específica daquele produto. Lá dentro do meu curso tem até um documento considerando qual as NCMs, qual que é a unidade específica. Não vou abrir aqui agora para mostrar não, mas dá para entender, né? A gente pode ter, por exemplo, né, grama, litro, megawatt por hora, metro cúbico, metro quadrado, 1000 unidades. Às vezes alguns produtos são assim, pares, quilate, quilos, em próprias unidades, né? Cada produto tem uma unidade de medida tributável diferente. Então, né, importante entender ali para não fazer essa nota fiscal errada, não ter nenhuma multa, né, não ter nenhum atraso na documentação de exportação.
Quer ver? Né? Informações básicas eu trouxe aqui. Eu vou abrir uma nota fiscal, né? Talvez vocês ainda não tiveram contato, né? Acho que todo mundo já viu uma nota fiscal na vida, mas uma de exportação, ela é basicamente a mesma coisa. Cadê você? Opa, não é aqui não, gente. Aqui, ó. Né? Aqui é uma da minha empresa mais antiga. Por exemplo, foi uma venda, a natureza da operação. Isso tudo como se diz, é preenchido conforme o software, o sistema que faz a própria nota fiscal. A natureza da operação, ele vai trazer lá como venda para o exterior, inscrição estadual, né? Aqui são informações da sua empresa, da empresa exportadora, né? No caso, aqui, destinatário remetente, quem comprou lá fora, né? O importador dessa carga, por exemplo, município vai estar exterior, aqui, né, a data da emissão, hora de emissão, a unidade federativa também exterior, CNPJ, CEP, inscrição estadual também não é necessário, porque são outros tipos de métricas, né, que eles utilizam lá fora. Fatura, né, não teria nada aqui. Aqui a gente vê que ICMS, por exemplo, não teve recolhimento, porque a gente aprendeu que exportação não tem recolhimento de ICMS, frete por conta do próprio destinatário, quem comprou essa carga, né? Quem que fez esse... quem foi o importador de fato, né? Aqui nesse exemplo, na época a gente vendeu feijão vermelho em saco de 60 quilos, né? A NCM, o CST, que é um código específico lá, mas isso não vou entrar a fundo agora, vocês não precisam saber, isso o próprio contador informa, né? Já é de praxe do que o fornecedor utiliza aqui no Brasil, não vai alterar em nada, é mais essa questão do CFOP mesmo. Aqui, como a gente viu no caso, eu comprei para revender, né? Eu fui uma trading nesse processo. Então, eu comprei mercadoria adquirida de terceiros para venda para o exterior. Então, 7102. Nesse produto aqui, a gente utilizou a unidade de medida tributável em quilos, que é a unidade que atende a NCM. A quantidade, o valor unitário por quilo, o valor total da nota, é isso mesmo, 1.600.000. Aqui foram as informações complementares de todos os transportadores que estavam envolvidos nesse processo. Por quê? O feijão estava na fazenda e né, não estava em armazém, num armazém específico nesse caso. Era uma quantidade muito grande, teve até outras notas no processo, então estavam em locais diferentes. Então, cada transportador específico, aqui a gente pode ver que foram atrelados a várias notas fiscais, né? Aqui foi uma nota fiscal mãe depois com todo o processo. As pessoas que fizeram o transporte estão informadas aqui na nota fiscal. Isso é bem importante, sim, principalmente para a entrada nesses terminais de carga. Normalmente é importante, né, e vai acompanhado a nota fiscal com a empresa de transporte e já informando, né, ali no caso, por exemplo, o nome do motorista, a placa, qual que é o CFOP dele, o que tem, né, dentro da carga dele ali, né, que ele está transportando nesse sentido. Isso tudo facilita muito para toda a entrada de carga nos terminais, e isso é muito importante, né, tá preenchendo também. Mas é mais a título de entendimento para vocês, não vai ser vocês, eu acredito, que vai estar fazendo essa emissão da nota fiscal. Então, aqui, né, todas as informações também complementares,
continuando aqui que não coube, em relação às pessoas que estavam fazendo esse transporte da carga. Então, aqui, né, um exemplo de nota fiscal, ela é o mesmo padrão que a gente utiliza para uma venda no mercado interno. A gente entende que só o CFOP vai caracterizar essa operação de exportação. Do contrário, ela é a mesma coisa, e a gente entende também que não tem esse recolhimento dos impostos no mercado interno, seja a nível de ICMS, de IPI, de PIS, COFINS, né? A gente já aprendeu isso lá atrás. Aqui só um exemplo mesmo para vocês verem e entenderem isso aí. Alguma dúvida? Né? Acho que assim, bem tranquilo, mas hoje a aula é bem técnica, passando por documentos, né, que a gente precisa entender e acompanhar. Acho que está tranquilo é boa. Mas assim, a gente não precisa emitir, né, como eu disse, esses documentos, mas acompanhar e ver se está correto, se tem alguma divergência